A paz do Senhor. Amém. A Bíblia nos fala que Deus ele habita em meio aos louvores. Então, se Ele disse, assim Ele faz. Não é verdade? Interessante que não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que nós cremos. E é tão bom, né? Porque isso nós encontramos sua misericórdia, que nos proporciona esse privilégio, essa honra de poder estar na sua presença. Porque Ele diz, aonde estiver 2 ou 3, buscando a vontade do Pai, ali Ele estaria. Então significa que Ele está neste lugar. Gostaríamos que aqui estivesse cheio de pessoas, né? Mas se estivesse cheio de pessoas, mas a presença de Deus realmente, se não estivesse neste lugar, as coisas ficariam bem difíceis, porque tudo aquilo que nós fazemos para glorificar o nosso Deus, fazemos para honrar o nome do nosso Senhor, não é verdade? Então, queremos ver pessoas entrando, ficando, estando aqui, para adorar o nome do Senhor. Mas o mais importante é que nós tenhamos essa certeza que nunca haveremos de ter a falta do nosso Senhor no nosso meio. Ele está neste lugar. Amém. Eu tenho certeza absoluta que a gente pôde já perceber isso. Essa é uma realidade, né? Então não é por aquilo que nós fazemos, e sim por aquilo que nós cremos. E por nós crermos, a sua presença é algo real. E a sua realidade transforma as nossas vidas, né? Então isso que é importante que nós entendamos. Bom, irmãos, é interessante que eu sempre peço a Deus que Ele coloque em meu coração ou na minha mente algo que realmente venha ser aquilo que seja uma necessidade para a minha vida e automaticamente para a vida de vocês. Sempre eu peço a Deus que não me permita que eu procure trazer uma palavra dentro do meu próprio entendimento, uma palavra que de repente esteja além, ou aquém da necessidade da igreja que pertence a Ele. Então sempre eu busco a Deus conforme a necessidade que existe no presente, conforme a necessidade que nós temos, E então, dentro desse pedido, Deus, Ele tem realmente falado ao meu coração, me levado a observar coisas que de repente, na vida de um crente, isso tem de uma certa forma, vamos dizer assim, tem faltado na vida de muitos crentes. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é importante nós entendermos que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é para que nós estejamos preparados cada dia mais. Tudo aquilo que nós temos como contato através da palavra de Deus é para que nós sejamos enriquecidos, é para que nós tenhamos um crescimento diário e constante, para que realmente nós possamos estar cada vez mais sobressaindo sobre essas dificuldades, aonde não mais os problemas, estejam sempre maiores do que a solução que nós temos em Cristo Jesus, Então, eu estava pedindo a Deus, falei, Deus, por que existe essa dificuldade quando a gente pensa que a pessoa vai produzir, quando a gente pensa que a pessoa estará realmente partindo para uma experiência mais íntima, maior, mais intensa, essa pessoa se desfalece, essa pessoa, ela acaba, se ausentando da batalha. E eu fiquei, pensando e preocupado com essa situação. E uma coisa que me veio, é justamente isso, a falta de maturidade na vida cristã, a falta de maturidade espiritual, no nosso andar, no nosso pensar, no nosso agir. Irmãos, não é por eu orar demais ou por ler muita palavra de Deus, não. Nós precisamos entender
que a palavra de Deus é para ser absolvida, para ser aceita e para ser praticada, e cada dia mais nos levando a confiarmos que ela tem poder para fazer todas as coisas segundo o propósito de Deus, né? E que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa estar nos instruindo nessa noite. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 3, nós encontramos aqui umas palavras meio, pesadas, mas se tratava justamente da realidade que Paulo encontrara, que Paulo via, que Paulo enxergava na vida de alguns irmãos, né? 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, olha que coisa interessante, diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Bom, eu li um pouquinho mais, mas é interessante que Paulo estava falando para irmãos em Cristo. É interessante que Paulo chama para uma realidade, mostrando não a condição física, não a condição que era visível, mas a condição espiritual que era precária na vida dessas pessoas. Quer dizer, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, mas eu posso ser um imaturo, espiritualmente falando. Por que acontece isso? Tem muitas pessoas que oram, que leem a Bíblia, mas não conhecem as armas espirituais para lutar, para serem usadas para lutar contra as adversidades, contra as hóstias do mal. Entendeu? O que nós devemos entender, que o Senhor espera que cada dia mais, ao absorvermos as suas palavras, possamos ser fortalecidos no nosso entendimento e na sabedoria para usarmos essas palavras em nossa vida e através de nós. Paulo fala, olha, eu gostaria de falar a vocês de uma forma onde vocês pudessem estar entendendo, porque são coisas espirituais, mas vocês não conseguem entender, vocês não conseguem perceber o que Deus está falando. Vocês estão discutindo, vocês estão se pegando nas diferenças, sabe? Vocês estão agindo de uma forma partidária, onde vocês escolhem como referência ter um líder específico. Uns falam que estão comigo, outros falam que estão com Apolo, outros falam que estão com Cefas, e isso não é uma verdade. Isso são coisas, são práticas de homens carnais, de crentes carnais. Até uma contradição, crentes carnais. Mas ora, mas lê a Bíblia, mas são carnais porque não conseguem discernir o perigo, não conseguem ver o perigo que há nas conversas fiadas, que há nas palavras frívolas, naquilo que realmente passa a ser dado como liberdade para que o inimigo venha, ou a nossa própria carne atue. Paulo fala, eu não pude falar, porque vocês não estão compreendendo, vocês não conseguem perceber que Deus ele trabalha primeiramente no nosso espírito. O propósito da mudança na vida do homem arrependido é para que ele se torne um homem espiritual, para que ele realmente discina todas as coisas, porque ele é espiritual. Este é o propósito da vida cristã, amados. Sermos espirituais, sem tirarmos os pés do chão da realidade, sim, mas sermos espirituais. Temos a percepção, o discernimento, percebemos quando Deus está falando, quando Deus, está nos orientando, quando Deus realmente, está nos direcionando.
para aquilo que Ele quer que nós façamos, falemos. Em outra passagem mais aqui à frente, o escritor de Hebreus, nesse mesmo espírito, ele também encontra um grupo interessante de irmãos. Hebreus, capítulo 5. Ele fala assim, Hebreus, capítulo 5, versículo 12 até o 14 diz assim: porque devendo já estar, ou melhor, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, espiritualmente falando. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O escritor de Hebreus está dizendo justamente a necessidade de sermos crentes resolvidos, de sermos crentes espirituais, aonde nada nessa vida seja mais forte do que a certeza que o mais importante é ter comunhão com Deus. Ao invés de ficarmos brigando por picuinhas, por coisas mesquinhas, por coisas banais, por coisas simplesmente humanas, o nosso desejo ou os nossos desejos estão voltados para buscarmos o que Deus tem separado e reservado para nós. Ao invés de reagirmos baseado na nossa própria capacidade, na nossa própria humanidade, não, nós buscamos força no Espírito Santo, nós procuramos nos encher cada vez mais, dando liberdade para que Ele possa agir. Quando nós orarmos, quando nós lermos a Bíblia, será uma realidade, será uma verdade, será algo que está dentro de nós, que faz parte da nossa vida, e isso tudo será uma verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não estaremos mais nos magoando com qualquer coisa, nós não estaremos mais nos sentindo a última bolacha do pacote, não, mas nós estaremos, simplesmente como nós cantamos aqui, adorando ao Senhor, nos prostrando diante do Senhor, dizendo: Deus, não importa, Senhor, que eu perca, não importa que eu seja humilhado, não importa que eu seja maltratado, o importante é que eu estou na Tua vontade, o importante é que eu tenho prazer nas coisas espirituais, eu tenho, algo mais forte e intenso de saber a quem eu pertenço e para onde eu vou, que é a Tua presença. Vocês percebem que nós perdemos a paz, nós entramos em parafuso porque nós queremos brigar pelos nossos direitos. Nós temos que entregar na cruz. Nós cantamos também aqui, nós temos que colocar tudo na cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto Paulo como o escritor de Hebreus está dizendo: olha, já era para vocês estarem maduros. Essa maturidade vem dentro de um propósito de fortalecer para não cair mais nos mesmos pecados, nos mesmos erros, mas cada vez mais preparado, cada vez mais experimentado, cada vez mais exercitado. Nos preocupamos tanto com o nosso físico, nos exercitamos tanto, nos preocupamos tanto com a nossa aparência física, e esquecemos que o mais importante é o nosso homem interior, aquele que é espiritual. E eu falando: Deus, como isso pode se tornar mais claro para mim e para os meus irmãos da igreja? O Senhor me deu uma palavra, e o Senhor tem me levado a observar a vida de José, e de uma forma muito simples e gostosa. Em poucas palavras aqui eu quero olhar para a vida de José e compartilhar com vocês quais são as atitudes de um crente amadurecido, de um crente, que tem maturidade cristã, uma vida espiritual correta e verdadeira. Vocês já observaram a vida de José? Estava comentando esses dias atrás com minha esposa, eu falei: nossa, que coisa interessante. O Senhor tem me levado
a perceber alguns detalhes na vida desse rapaz, desse homem, que são mais louváveis do que aquelas que nós encontramos na vida de Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não estou, sabe, mas estava dizendo, caramba, vocês conseguem observar na vida de José um erro? Vocês conhecem a vida de José? Conhecem a história de José? É possível encontrar uma falha em José? De repente, não, pastor, ele foi prepotente porque ele falava de sonhos para os seus irmãos de uma forma... Não, era natural. A amizade, a confiança entre irmãos, ele falou. Não é essa maldade, não é esse orgulho, não. Eu não pude encontrar. Muito pelo contrário, eu encontrei atitudes de uma vida que realmente se reflete, onde eu posso reconhecer o que é maturidade cristã, o que é ser um homem espiritualmente falando. Gênesis, no capítulo 39. Eu vou falando aqui conforme o meu interesse. Eu vou destacar alguns versículos aqui, dois capítulos de Gênesis. Interessante que a narrativa da vida de José, eu pude perceber que a idade em si não é um sinal de amadurecimento, né? Nós achamos que a pessoa madura é aquela que já tem uma idade avançada. Muitas vezes isso não é uma realidade. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa que eu tenho encontrado pessoas novas, mas que têm tido mais maturidade cristã do que alguns velhos. Então, na história de José, eu pude perceber isso aí. A pouca idade, ou a idade não é um sinal de amadurecimento. A maturidade cristã pode ser resumida da seguinte forma: em um crente lutar para reproduzir em sua vida o caráter de Jesus. Esses irmãos carnais aqui, que nós vemos aqui tanto, que Paulo fala aqui, eles estavam procurando reproduzir um caráter de um outro homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A ideia era justamente isso: eu sou discípulo desses líderes. Sendo que o propósito da maturidade cristã é justamente refletir o caráter de Jesus Cristo. Temos bons homens e mulheres virtuosas ou virtuosos, mas que não têm e não podem ser referência de caráter perfeito, no qual nós devemos estar nos espelhando. Na vida de José, podemos ver claramente o quanto Deus era real e relevante. Na vida daquele que é amadurecido, falando de uma forma espiritual, onde vive uma vida cristã madura, a gente percebe situações onde elas nos revelam, mostram que realmente Deus se faz presente naquela vida. Uma coisa importante aqui, capítulo 41, versículo 15 e o 16, Gênesis 41, 15 e 16 diz assim: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Interessante. A pessoa que é resolvida espiritualmente falando, a pessoa que realmente é madura, onde a sua vida cristã demonstra esse amadurecimento, ele tem
um entendimento claro e objetivo que tudo aquilo que acontece é Deus que realiza. Que tudo aquilo que é feito é para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Porque o propósito da vida cristã é justamente refletirmos o caráter de Cristo. José, nessa situação aqui, ele já tinha interpretado sonhos do copeiro, né, e do padeiro que tinham sido mandados para a prisão aonde José estava. Aonde ele interpretou os sonhos que os dois tiveram, e da forma que ele interpretou, as coisas se realizaram. É interessante uma coisa, irmãos, para que realmente nós mostremos que nós somos maduros, espiritualmente falando, que a nossa vida cristã é madura, nós temos que estar em todo o tempo direcionando a honra e a glória ao nome do Senhor Jesus. Aonde há preocupação com os nossos fazeres errados, porque nós estamos testificando o nome de um Senhor que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra. Mas também quando nós fazemos as coisas que são elogiáveis, nós não trazemos para nós o reconhecimento, a adoração. Nós não queremos ter o nosso nome em detalhe, nós não queremos ter o nosso nome de uma forma, sabe, onde chama as pessoas, onde é colocado no mais alto posto. Não! A pessoa que realmente vive essa vida cristã madura, tudo aquilo que ela faz, ela direciona a honra e a glória ao Senhor Jesus. Porque há pessoas que oram, há pessoas que leem a Bíblia, mas tudo aquilo que eles recebem como fruto desse esforço, desse trabalho que eles se dispuseram, vamos dizer assim, eles trazem, eles absorvem para eles mesmos. Eu sou bom pregador mesmo, eu sou uma pessoa de oração mesmo, quando eu falo, Deus ouve. Irmãos, para que realmente nós possamos viver de uma forma correta, aonde a nossa vida cristã seja correta, demonstre maturidade, para que nós possamos vencer as adversidades, os ataques, as tentações, os dardos inflamáveis do inimigo, nós temos que estar consciente, toda a honra, toda a glória, todo louvor tem que ser dado a Deus. Todo elogio que nós possamos receber, todas as palavras elogiosas, bonitas, nós possamos direcionar dizendo: glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. José, que ele poderia dizer: eu interpretei mesmo. Realmente eu sou o único aqui. Veja bem, Faraó anteriormente disse assim: olha, eu falei para todos os sábios, os entendidos, os adivinhadores, e nenhum deles puderam adivinhar o que eu sonhei. Agora você, com tanta segurança, você revela e interpreta, ou melhor, interpreta aquilo que eu sonhei. José poderia dizer assim: nossa, eu sou o cara. Muitos crentes que estavam ontem em destaque estão caídos hoje, porque não direcionaram a glória e o louvor ao Senhor. Muitos se sentem o pai da criança, muitos se sentem o dono da obra. Irmãos, vê se há algum furo na mão de vocês. Tem furo aí? Então a igreja não pertence a nenhum de nós. O dono da igreja, ele tem as marcas nas mãos, as suas mãos estão furadas. Nós precisamos entender, tudo aquilo que nós possamos fazer e devemos fazer, são oportunidades que nós estamos tendo para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Se nós pudéssemos ouvir os astros que tanto são buscados para orientarem vidas por aí, nós ouviríamos a lua, o sol, as estrelas dizendo: não olhe para nós, não cultue a nós, não busque a nos adorar, mas adore o Criador, aquele que nos criou a todos. Adore a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. José simplesmente, ele disse: olha, isso não está em mim, mas é Deus que vai dar a resposta dos seus sonhos. O que realmente gera um acréscimo de fé na nossa vida é quando o nosso propósito único e verdadeiro é para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Essa é a verdade. Um escritor conhecido chamado C.S. Lewis, ele escreveu assim algumas frases, eu anotei aqui: o ideal do verdadeiro é relacionar a Deus tudo na vida. Cada ato simples ou sentimento
cada experiência, agradável ou não, ele levanta suas mãos para o alto e glorifica o nome do Senhor. Quando Paulo escreve, em tudo dai graça, ele não está dizendo, olha, agradeça por tudo. Está enfermo, Deus, obrigado por essa doença. Ai, obrigado, Deus. Ai, Deus, obrigado, Deus, por essa falta. Não. A ideia é, em meio à enfermidade, ou em meio às enfermidades, glorifica o nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, eu não estou te agradecendo pela enfermidade em si, mas eu estou agradecendo pelo teu amor. Eu estou agradecendo, Senhor, porque eu tenho a certeza que eu tenho uma vida preparada onde não haverá mais enfermidade. Está entendendo? Eu não vou agradecer a Deus porque eu não tenho dinheiro no bolso. Ah, Deus, muito obrigado porque eu não tenho dinheiro no bolso. Aleluia, glória a Deus. Não. Mas mesmo não tendo dinheiro no bolso, posso dizer, Senhor, fui velho. Quer dizer, fui moço. Fui criança, fui moço. Tá ligado, hein? Até hoje, eu não vi um justo nem viver no pão. Tu és a minha pedra de auxílio. Tu és o som que sai dos meus lábios quando eu digo Ebenezer. Podemos dizer até que o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo aquilo que nós estejamos fazendo, se o propósito for glorificar o nome do Senhor, pode ficar tranquilo. Deus vai abençoar. Agora, se for para engrandecimento de você mesmo, de mim mesmo, desista, mude, porque é uma realidade. E outra coisa interessante também, que nós encontramos aqui, deixa eu achar o versículo que eu quero aqui, capítulo 39, vamos recapitular. José, por ser filho da velhice de Jacó, e por ser da mulher que realmente Jacó amou, Raquel, ele deu uma atenção maior. E essa atenção que Jacó deu a José despertou os ciúmes em seus irmãos mais velhos, filho das outras mulheres. E é interessante que isso incomodou esses irmãos de José. De repente, porque os seus corações não eram resolvidos e ainda não tinham uma confiança pessoal no Deus que Jacó, o pai deles, queria. E o que aconteceu foi que através dessa inveja, eles chegaram a um veredito, né? Vamos vender. A caravana de ismaelitas, os compradores de escravos passaram por ali, eles venderam. Naquele momento foi muito difícil, aonde mesmo com toda a frieza que houve no coração desses irmãos de José, eu creio que no fundo, eles ficaram um pouco chateados, porque é impossível. E eles venderam. Imaginemos nós, como deve ter sido terrível, né? Desde o lugar aonde José foi vendido para essa caravana de compradores de escravos ismaelitas, até o Egito. Imagine o sofrimento, imagine a humilhação que José passou, até ser chegado e ser apresentado para ser vendido como escravo. Interessante isso. José poderia naquele momento reclamar dizendo, poxa, não valeu a pena ser sincero com os meus irmãos, não valeu a pena procurar ter comunhão com eles, não valeu a pena, mesmo com toda a sinceridade, compartilhar aqueles sonhos que eu tive, que não foram sonhos aonde eu quis ofendê-los. José poderia dizer, olha, não valeu a pena, porque onde eu cheguei, qual é o meu resultado? Eu estou aqui humilhado, eu estou aqui sendo apresentado para ser vendido como escravo. Ele poderia de repente, fazer um movimento de rebelião ali, de protesto, mas não, simplesmente, ele não procurou entender, mas simplesmente ele procurou viver
Porque no fundo, ele cria. E um Deus que estava no controle. Interessante isso. Outra coisa interessante que nós encontramos como referência na vida daquele que é maduro na sua vida cristã, espiritualmente falando, é que ele tem sabedoria para administrar cada momento de adversidade e transformar este momento em um momento de graça diante das pessoas. Ele poderia, porque a Bíblia nos fala que ele foi comprado por quem? Por Potifar. Ele poderia já de antemão, sabe, já brigar contra, já chegar de cara feia, já chegar brigando, já chegar inconformado com aquela situação, mas não. Ele soube administrar este momento, ele soube simplesmente usar esse momento de adversidade para ter graça diante dos seus compradores, dos seus senhores agora, Potifar e a sua casa. Essa é a diferença. Muitos leem a Bíblia, oram e tal, mas não sabem administrar os tempos difíceis, não sabem fazer daquele momento uma oportunidade para que haja uma mudança, porque ao confiar que Deus está no controle, ele vai esperar que Deus haja em seu favor. Enquanto ele espera, ele procura agir com graça, mesmo a meio de sofrimentos, ou a sofrimentos, ele passa algo que as pessoas vão dizer, realmente, essa paz que você tem, não dá para entender. Você tem tudo para praguejar, para reclamar, mas você está glorificando, você está exaltando, porque a Bíblia fala que José não se prostrava diante dos deuses do Egito. Vocês estão compreendendo? Deus ele quer que nós cresçamos, que nós amadurecemos, que nós saibamos tratar cada situação. Ele poderia se revoltar, ele poderia, né? Aí chegou na casa de Potifar. E José foi levado, capítulo 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado até lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele chegou como escravo, mas a sua postura, ele procurou fazer o seu melhor, mesmo sendo um empregado, sendo um escravo, ele procurou fazer o seu melhor, porque ele tinha um entendimento, eu estou fazendo para o meu Deus. Deus estava com ele, significa que ele tinha comunhão com Deus. A vida madura cristã, ela mostra que há relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graças a seus olhos, e servia a ele, e pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha que coisa interessante, irmãos. O crente realmente resolvido, o crente realmente que reflete o amor de Deus, ele sabe usar cada situação difícil para ser uma oportunidade para que Deus seja glorificado, para que Deus seja louvado. Olha que coisa interessante, tudo aquilo que ele fazia, ele deixava claro. Por isso que Potifar reconheceu e disse assim: o seu Deus tem te abençoado, o seu Deus tem nos abençoado por causa da sua vida. Irmãos, não adianta nós estarmos aqui, fazemos tudo bonitinho aqui dentro, mas se a nossa vida não abençoa pessoas lá fora, esse não é o propósito. O propósito da vida cristã é sermos bênçãos para as pessoas, é fazermos de cada oportunidade uma oportunidade para falarmos o nome do Senhor Jesus, para mostrarmos que o nosso Deus é único e verdadeiro, não mais Ele, ou melhor, não mais eu vivo em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus. Paulo declarou desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que tudo parecia estar bem, né, Henrique? Parecia tranquilo, tudo no controle. A casa de Potifar sendo abençoada, tudo acontecendo de uma forma próspera, aonde José era abençoado e o Deus de José era reconhecido. Tudo parecia bem. Agora uma coisa interessante.
Justamente quando parecia tudo bem, a esposa de Potifar, uma mulher com uma índole questionável, um caráter fraco, simplesmente cobiçou para ter José. José era um rapaz novo. José ainda ele era um adolescente, vamos dizer assim. Eu vejo muitos adolescentes jovens dizendo, não é fácil ser jovem. É fácil ser sim. Quando realmente o Senhor é buscado. Quando realmente o Senhor é trazido e colocado como referência. Entendamos, não é a idade, mas sim a disposição de colocarmos o Senhor para ser o nosso Senhor. Quando parecia tudo bem, ela simplesmente cobiçou. Além da fraqueza dela, o inimigo também aproveitou da situação. Onde simplesmente ela fez de tudo. E eu não creio que aqui foi a primeira vez. Não, de outras formas ela já tinha tentado, creio eu. Mas aí de repente ela inventa uma história, fica só os dois ali, e ela parte para cima. Para você ver como que é interessante. Vocês acham que José era de ferro? Vocês acham que José era de sangue de barata? Não, José era uma pessoa comum. Na sua, no seu momento, na sua fase de idade, os hormônios estavam, né? Mas realmente a pessoa que tem comunhão com Deus, a pessoa que é madura, que tem uma vida cristã madura, ela percebe situações como esta, mas ela tem a certeza que Deus vai trazer o livramento. Que Deus permite situações assim, mas que Deus também, junto com essa permissão, Ele manda um escape. Foi o que aconteceu com José. Aí o que aconteceu? Ele foi acusado. E Potifar, em aceitar a palavra de um servo, porque José não deixou de ser servo. Ele passou a gozar de uma posição diferente, mas ele não deixou de ser servo. Ao escolher a voz, o argumento do escravo e da sua esposa, é lógico que ele escolheu. Aí novamente ele é lançado em uma situação difícil. Agora está na cadeia, Richard. Não mais acorrentado, sendo exposto para ser vendido, mas agora preso em uma cadeia. Ele poderia também dizer, Deus, o que valeu a pena ser fiel a Ti? O que valeu a pena dizer não? O que valeu sabe, não ter me entregado àquela mulher bonita? Mas ele não fez também desse jeito. Ele usou em mais um momento difícil para fazer o seu melhor. E a Bíblia nos fala que ele foi lançado no cárcere. Mas aos poucos, o dono da prisão começou a olhar ele com graça. Percebeu que ele era um rapaz diferente. Ele não era um prisioneiro revoltado, ele não era um prisioneiro brigão, ele não era um prisioneiro que estava se rebelando ali, não, querendo fugir o tempo todo, não. Mas ele reconheceu que José era dedicado. Ele viu que José era diferenciado. A vida cristã, essa vida madura, ela diferencia, ela é diferenciada em relação às outras. Tem equilíbrio, tem percepção das coisas, sabe a hora que fala, sabe o que falar. Isso tudo é porque o Espírito Santo vai direcionando, falando, usando. E simplesmente o dono daquele cárcere, ele observou e disse assim, eu não posso desperdiçar um talento, uma pessoa como este. E logo o colocou como sendo responsável da prisão. Aquilo que antes era uma prisão, aquilo que antes não tinha ordem, aquilo que antes era só onde o espírito de morte, de violência imperava, passou a ter paz. Dentro de uma prisão, Richard, um ambiente de paz, sugoi jará. Isso é sugoi. Mas isto não era por causa das pessoas, mas é porque ali tinha um jovem temente ao Senhor, um jovem fiel, um jovem de caráter cristão, um jovem realmente que era maduro espiritualmente falando. E a Bíblia nos fala que mesmo José injustiçado,
maltratado, ele soube tirar proveito dessas situações. Interessante, nós encontramos hoje pessoas que andam tristes e reclamam da vida, de sua situação, da família e até de Deus. E dentre essas pessoas, muitos são cristãos. Crentes murmuradores, crentes que querem viver um relacionamento onde Deus tem que servir, não deve ser servido, Deus tem que servir, e andam de uma forma tão amarga, onde não há diferença entre ele e aquele que não professa a fé em Jesus Cristo. Não há diferença. E alguns até se tornam piores do que aqueles que não conhecem Jesus ainda. Existe um filósofo chamado Jean-Paul Charles, um pastor que gostávamos de ouvir lá no Rio de Janeiro. Ele mudou um pouquinho essa frase, ele parafraseou, mas não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com que a vida, que você fez com o que a vida fez de você. Em outras palavras, o mais importante não é aquilo que fazem com você, mas é aquilo que você faz com aquilo que fazem ou falam de você. Vocês compreendem isso? É a forma que eu administro aquilo que eles falam a meu respeito. Alguns dizem que eu sou gordinho e sou carequinha. É uma realidade? É. Mas em nenhum tempo, nenhum momento da minha vida, minha esposa está aqui, ela pode ver eu chorando, dizendo: eu sou careca, eu sou gordinho. Você vê isso aí? Eles podem até dizer, mas o importante é que eu faço a respeito em relação àquilo que eles dizem a meu respeito. Se eu assimilar, se eu me entregar a esses comentários, eu vou ser derrotado. Como também eu não me pego naqueles conselhos que me elogiam. Eu paro e falo: Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Essa é a verdade. Então José, ele acreditava tudo na sua vida Deus. José, ele soube tirar proveito das situações que a vida lhe proporcionava, situações difíceis, situações, independente, sempre ele soube administrar cada momento na sua vida. E por fim, uma coisa que me chamou a atenção, no capítulo 41, foi o que, depois que José interpretou o sonho e tal, me chamou muito, justo em relação a esse tema que nós temos. Capítulo 41, versículo 38. Depois que José interpretou os sonhos de Faraó e disse o que deveria ser feito, de que forma deveria se fazer, as palavras daquele que era respeitado e reconhecido como um Deus, Horus vivo na terra, para os egípcios, esse que era, entre aspas, um Deus pequeno diante dos homens, disse assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Isso aqui me chamou a atenção, gente. José era maduro espiritualmente. José tinha uma vida cristã madura, porque ele era cheio do Espírito. Ele era um crente cheio do Espírito. Ele era um jovem, ele era uma pessoa mais madura, cheia do Espírito. Em todo o tempo, ele era cheio do Espírito. Interessante que o próprio Faraó poderia se sentir ofendido, poderia se sentir ameaçado. Ele reconheceu e disse assim: não existe outro homem no Egito em qual eu reconheço que há um espírito diferenciado, um espírito de um Deus.
está acima de todos. José foi um homem cheio do Espírito. O faraó falou assim: olha, não tem como nós acharmos um homem como este. José, ele tinha uma vida efetiva de oração, ele tinha intimidade com Deus. Tudo aquilo que ele fazia glorificava a Deus, ele tinha o prazer de obedecer a Deus, ele confiava plenamente em Deus. Ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês conseguem perceber, irmãos, que a vida cristã vai muito mais além do que uma vida de aparência, uma vida religiosa? Eu posso ter orado, eu posso ter lido a Bíblia, mas se essas verdades não estiverem latentes, ou melhor, transparentes, sendo vistas, perceptíveis na minha vida, eu não estou sendo verdadeiro. Posso orar, mas estou brigando pelos meus direitos. Eu posso subir monte, descer monte, eu posso ofertar, eu posso dizimar tudo que eu tenho, mas se eu não tiver prazer de ajudar, se eu não tiver esse entendimento que tudo aquilo que eu faço é para glorificar o nome do Senhor, se eu faço tudo visando a mim, pensando em mim mesmo, a minha vida cristã não é correta, não é verdadeira. Por isso, mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia, eu não consigo compreender o que Deus fala. Eu não consigo perceber Deus falando. Mas eu oro tanto, pastor, por que Deus não fala comigo? Eu leio tanta Bíblia, por que Deus não fala comigo? A questão é que Deus fala. Mas só é possível ouvir quando o nosso coração está aberto, quando o nosso coração está solto, quando o nosso coração realmente vive para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos aqui esse exemplo na vida de José, de um crente maduro, uma pessoa decidida, uma pessoa que mesmo em meio às adversidades, ele manteve o seu testemunho fiel ao Deus que ele cria e servia. Tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fez, ele rendeu glórias e louvores ao Senhor. Tudo aquilo que ele, mesmo sem falar, ele direcionava as pessoas a agradecer o Deus que ele servia. Deus está com você, o seu Deus te abençoou, o seu Deus te prosperou. José, ele cresceu no Egito, chegou uma criança, se transformou um homem, se transformou em uma pessoa dedicada, uma pessoa fiel, um exemplo. Interessante que através da sua atitude, ele acabou abençoando todo o povo na casa do seu pai. A dificuldade voltou para o povo de Israel depois que José morreu. Porque aí foi levantado um novo faraó e ele não conhecia os feitos de José. Mas enquanto José esteve vivo lá no Egito, o Deus dele foi reconhecido como sendo acima de tudo e de todos. Essa é a verdade. José, então, nós podemos vê-lo como sendo um homem maduro espiritualmente, que tinha uma vida cristã madura. É porque ele dava glória, toda a glória a Deus. Ele soube tirar proveito das situações que a vida lhe apresentou, lhe apresentava. E ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Sejamos assim. Lutemos para não sermos iguais a essas pessoas que essas palavras são necessárias. Não podemos falar espiritualmente, não podemos falar de algo mais profundo, mais intenso da parte de Deus, porque você não vai compreender. Mas que nós possamos estar em uma condição onde as pessoas usadas por Deus possam falar e possamos ouvir a voz de Deus. Ou mesmo sozinho com Deus, possamos ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra e através de situações acontecendo ao nosso redor. Amém? Seja um crente maduro. Tenha uma fé cristã madura. Seja um crente espiritual, um crente resolvido. Procure viver se colocando no centro da vontade de Deus. Tira o seu olho do seu umbigo e olhe para o Senhor. Olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Daquele que fez os céus e a terra.
daquele que não tosqueneja, aquele que não dorme, não cochila, mas aquele que há de guardar a nossa entrada, a nossa saída, o nosso Senhor. Se coloca de pé. Aleluia. Vamos orar.